O senhor de José o tomou, não é Potifar, e o entregou à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. Relembrando o que nós falamos nesse capítulo 39, nós começamos observando que quando José foi vendido pelos seus irmãos, o declínio espiritual da família dele não cessou. O que eles conseguiram? Eles conseguiram tirar do meio deles aquele que era diferente. Mas isso não teve efeito positivo, pelo contrário. O declínio espiritual da família de José se aprofundou. E nós observamos isso no capítulo 38 e 39 e as coisas que se deram ali. Durante algum tempo, depois então de ser vendido pelos seus irmãos, claro que a circunstância de um escravo não é boa, mas entre as circunstâncias de um escravo, aquilo que José estava vivendo na casa de Potifar ainda era um alívio. Ou seja, ele era tratado humanamente, até que a mulher de Potifar lançasse sobre ele os seus dardos. E então, em meio à tentação proposta por ela, José escolheu deixar-se guiar pela verdade de Deus, evitou dar oportunidade ao pecado e fez aquilo que a Bíblia nos diz, fugir da imoralidade. O que José fez foi decidir permanecer firme na resolução de viver para Deus, mesmo em meio a uma sociedade que não conhecia Deus. Parece que essa é a questão central desse capítulo 39. Quando José vivia em meio aos seus irmãos e à decadência espiritual dele, ele demonstrou que é possível viver de forma diferente, mesmo que todos ao seu redor queiram seguir um outro caminho. Ou seja, não há desculpa ao dizermos que a nossa qualidade de vida é causada pelos outros. Não é. A qualidade da nossa vida não é resultado daqueles que nos cercam. Eu sei que tem um ditado que diz, diga-me com quem andas, e eu te direi quem és, mas preste atenção nesse andas. Ou seja, segue o mesmo rumo. Mesmo que todos aqueles que nos cercam sigam um outro rumo, nós não somos obrigados a seguir o mesmo. Mesmo que todos aqueles que nos cercam vivam numa vida de decadência espiritual, nem eu nem você somos obrigados a seguir esse rumo. Então não use isso como desculpa na vida cristã. Você pode ser cercado por ímpios e viver como um santo filho de Deus. Você pode ser cercado por pessoas como os irmãos de José, que vão viver em toda sorte de pecado, mas você não é obrigado a seguir o mesmo rumo. Depois, quando ele estava no Egito, parece que a coisa assumiu um patamar ainda maior. Agora não é uma família que está em decadência espiritual, agora é uma nação ímpia. Agora ele literalmente está em meio a pessoas onde a impiedade é a regra. E o que ele faz? Ele toma a mesma resolução. Agora ele está dentro de uma sociedade literalmente ímpia, idólatra, pagã, que adorava demônios livremente, que cultuava pessoas como se fossem divinas. Era assim que os faraós eram vistos. Mas ele não sucumbiu. Ele não se amoldou a eles. Porque nós não somos obrigados a nos amoldar a absolutamente nada. Nós não somos obrigados a nos amoldar às circunstâncias que os outros propõem. E a escolha dele em manter-se fiel a Deus teve uma consequência. Qual foi? Mais 2 anos. Num cárcere, não agora debaixo do favor do seu dono, mas agora como qualquer outro prisioneiro do cárcere. E aqui a gente terminou dizendo que às vezes a conta não fecha. Às vezes você faz tudo certo. Você é fiel, você é firme, você se mantém separado do pecado. E quais as consequências? Agora nós encontramos José, talvez na pior circunstância que ele viveu no Egito. Agora como um preso comum, sem o favor de nenhum homem. Mas não se esqueça do favor de Deus. Nós perguntamos no final da lição passada, afinal, por que Deus
Ele permite que coisas assim aconteçam? Ou seja, por que Deus permite que, mesmo demonstrando fidelidade, mesmo demonstrando uma vida cristã séria, alguns de nós enfrentem dores e dificuldades que a gente não sabe explicar? Porque afinal, mesmo sendo sinceros em viver para Deus e fazer a vontade dEle, a gente enfrenta circunstâncias que às vezes são as mais dolorosas da nossa vida. E a razão é muito clara. Eu terminei nesse ponto, eu vou retomar nesse ponto. O José, que entrou no cárcere depois da questão que envolveu a mulher de Potifar, não é o José que sai de lá 2 anos depois. O José que entra no cárcere é um. O José que sai do cárcere já não é mais o mesmo. Então nós entendemos que Deus precisa usar de certas circunstâncias para moldar coisas em nós que não seriam moldadas de outra forma. Se Deus pudesse usar uma forma, uma maneira menos radical de mudar aquilo que nós somos, Ele usaria. Mas devido a quem somos, ou seja, ao pecado do nosso coração, ao fato de sermos pecadores, esse fator mudança em nós não é algo simples. Irmãos, a maioria de nós leva décadas para mudar alguma questão na sua vida. A maioria de nós leva décadas para que falhas e fraquezas sejam substituídos realmente por virtudes. Não é da noite para o dia. E nem é através de circunstâncias que a gente possa chamar de simples. A maioria de nós precisa literalmente de um tratamento de choque, para que determinadas qualidades, mas determinadas questões, características nossas sejam mudadas. Por que Deus agora envia José para a prisão de novo? 2 sombrios anos na prisão. Porque tinha coisas para mudar. Qualidades a serem acrescentadas. E a grande questão da vida de José é que ele não perdeu esses 2 anos, eles não foram anos desperdiçados. Ele entendeu isso. E ele aproveitou isso. Ele não jogou fora os 2 anos da prisão. Os 2 anos da prisão foram de grande aprendizado. O que isso nos leva a pensar? O que nós aprendemos nos momentos mais difíceis da nossa vida, naqueles anos que, a semelhança do salmista, nós dizemos assim: neles não tenho prazer nenhum. Há anos da nossa vida que nós nos relembramos e nós não conseguimos nos recordar de alegria, recordar de prazer, recordar de algo satisfatório. Foram anos duros, difíceis e dos quais nós recordamos com grande pesar. O que nós lembramos deles e qual foi o efeito deles sobre a nossa vida? Enquanto você viveu esses anos, porque todos nós vamos vivê-lo, querendo ou não querendo. Como que você saiu deles? Porque nós temos aqui 2 coisas bem diferentes. Nós podemos sair deles, literalmente, amargurados, pessoas de difícil trato, sem ter aprendido nada, e ainda mais difíceis, mais duros de lidar. Ou podemos sair deles, transformados, tendo Deus tirado do nosso coração coisas que nós amávamos, que não devíamos amar, e verdadeiramente transformados. Se você pensar assim, a conta fecha. Se você recordar que Deus tem qualidades a colocar em você, que só vai ser possível através daquilo que nós não queremos enfrentar, a dor. Nós, humanamente, não queremos enfrentar a dor, nem física, nem psicológica, nem emocional. Nós queremos evitar essa fase na nossa vida. Deus não. Deus não pula essa fase. Deus não está preocupado com o seu conforto. Deus está preocupado com a sua santidade, em você ser transformado à imagem de Cristo. Então, os 2 anos de prisão que agora José enfrenta, se entendem assim.
certo? Eu creio que a última lição pôde ajudar-nos nisso. Agora nós vamos ao capítulo 40. Deus não se esquece de José no cárcere, muito pelo contrário. O mesmo Deus que permitiu aquela situação também tinha planos maravilhosos para ele. Então aqui nós temos algo que nós chamamos de uma estranha providência. Às vezes Deus usa de estranhas providências. Por exemplo, uma enfermidade é uma estranha providência. Como que nós vamos sair melhores de uma enfermidade? Um momento de grande luta na vida é uma estranha providência. Tudo isso são estranhas providências. E no capítulo 40, de 1 a 22, nós temos a história, então, de como Deus usou dois homens no cárcere, para agir na vida de José. Olha para os versos 14 e 15. Depois da questão dos sonhos deles, e de José ter interpretado os sonhos deles, o pedido dele é: porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Literalmente era uma cova, era um buraco no chão. Então ele está pedindo ao copeiro que se recorde dele. Mas no verso 23 está escrito: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Dá para perceber que José aqui criou uma expectativa. Eu agora adivinhei, eu revelei o sonho desses dois homens. Isso realmente vai acontecer. Um deles vai ser morto, o outro vai voltar ao seu antigo posto. E quando isso acontecer, realmente eles vão ficar tão impressionados que eles vão lembrar de mim e vão falar de mim a José. Porém, o verso 23 diz que não. O homem favorecido se esqueceu completamente de José. E aqui as grandes expectativas quanto à sua libertação caem por terra abaixo. Qual foi o resultado disso sobre José? Nenhum. Na prática, nenhum. José continuou a provar das mesmas fadigas e durezas do cárcere. Mas o que podia ter se alojado no coração dele, pela expectativa não conquistada, era literalmente a amargura e o ressentimento. Ele podia ter se ressentido contra aquele homem, ele podia ter se amargurado contra aquele homem, e aqui nós vemos que, mais uma vez, Deus está provando José. Irmãos, não pensem que Deus vai nos provar apenas quando tudo estiver bem. Deus também nos prova quando tudo está mal. Parece que a maioria dos crentes imagina que as provações só virão quando tudo estiver perfeito na vida deles. Está tudo tão bem, tudo tão maravilhoso, tudo tão próspero, não podia melhorar, daí vem as provações. Não, não é só assim. As provações também se advêm quando você vive os piores momentos da sua vida. Não é apenas para testar os tempos bons, mas para transformar o coração nos tempos maus. E nós sabemos disso porque nós vemos ele saindo do cárcere 2 anos mais tarde, falando de quem? De Deus. 2 anos depois, enfrentando situações que humanamente nós não podemos nem imaginar. Ao invés de sair ressentido, José sai do cárcere mais próximo de Deus de quando ele entrou. Depois nós vamos observar que até o nome dos seus filhos revela isso. O nome que ele deu aos seus filhos. Então, o que Deus estava fazendo com José no cárcere? Ele estava usando de estranhas providências. E o que é uma estranha providência? O vocábulo providência significa ver de antemão. E refere-se à obra de Deus em ordenar antecipadamente as circunstâncias. Então, quando Deus trata conosco, Ele tem um alvo principal de nos manter perto dEle. E a forma como Deus dispôs as circunstâncias na vida de José demonstram isso. Parecia que não era o melhor para José, mas não há dúvida que era. Então, uma estranha providência é um acontecimento ou episódio no qual chegamos a pensar que Deus se esqueceu de nós ou está nos castigando. Normalmente é esse o argumento que nós usamos.
Você lembra como você ficava quando você pedia alguma coisa para os seus pais e eles não davam? Quando você via que outras pessoas tinham determinadas coisas e você pedia e o seu pai não podia dar ou talvez não queria dar. Aquela forma que a maioria de nós nos comportávamos com os nossos pais também é muito próxima da forma que nós nos comportamos com Deus em meio às circunstâncias da vida. Nós estamos olhando para Ele simplesmente dizendo, o Senhor não está me dando isso, ou o Senhor não está melhorando isso, ou não mudando a minha vida só por birra, é porque o Senhor não quer. Se o Senhor quiser, se o Senhor tem poder suficiente para mudar a minha vida agora, mas parece que o Senhor tem prazer em me ver nessa circunstância. Infelizmente, essa é a conclusão que muitos chegam diante das estranhas providências de Deus. E eu quero falar exatamente disso. Como nos comportamos diante dessas estranhas providências. Primeiro, reconhecendo que estranhas providências estão presentes no agir de Deus com seus servos. E na Bíblia nós aprendemos que Deus tem lidado com seus filhos usando de maneiras que eles consideravam difíceis e dolorosas. Vamos usar alguns exemplos. Abraão. Quando Deus chamou Abraão e lhe deu a promessa de terra e descendência, ele tinha 75 anos. Quantos anos depois nasceu Isaac? Quem lembra? 2 décadas e meia depois. Deus prometeu hoje e cumpriu 25 anos depois. Ele tinha 100 anos quando a promessa se cumpriu. E você lembra de todas as circunstâncias que ele enfrentou? O que era mais fácil, ele ser pai com 75 ou com 100? Não fazia diferença, ele não podia ser pai com nenhuma dessas idades. Não fazia diferença para ele, não fazia diferença para Sara. Por que Deus esperou 25 anos? Fez aquele homem peregrinar e passar por circunstâncias e às vezes duvidar ao ponto de ele chegar e dizer assim para Deus, olha, eu sei que o meu servo Eliezer, que eu crio aqui na minha casa, será o meu descendente. Ele chegou a pensar isso. O que Sara fez para ter um filho? Entregou Agar para Abraão. E qual foi o resultado? Está no calcanhar dos judeus até hoje, as nações árabes. Deus não mudou o seu propósito, e aqueles 25 anos de estranhas providências prepararam muito bem Abraão. Olha agora para Moisés, que eu citei na última aula, quando Deus chamou Moisés para ser o libertador do seu povo, ele já começou matando um egípcio. Deus disse, espera aí companheiro, não é desse jeito. Precisou 40 anos andando no deserto, para ele ser preparado para aquela tarefa. Você notou uma coisa? 25 anos, 40 anos, e a gente achando que com alguns meses estamos prontos para servir a Deus. A gente achando que com alguns dias... Vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você acha que demora para formar um pastor? Pode falar sinceramente, não vou me ofender. 40? No mínimo. Você sabe quando que o pastor vira agente mesmo? Depois dos 60. Quando ele está quase aposentando. Até ali, é só bicudo. Sério, não estou brincando, falando sério com vocês. Se você observar e falar seriamente com o pastor que esteja sincero em lhe dizer, demora muito tempo. E Deus não está preocupado com o calendário. Deus está preocupado conosco. 25 anos esperando, 40 anos no deserto, 2 anos na prisão. Deus não leva em conta o tempo, mas sim o resultado. Então as estranhas providências cooperaram com José para o propósito de Deus. José pode ter achado estranho e inútil permanecer 2 anos no cárcere. Com certeza o Senhor usou aqueles 2 anos para trabalhar o caráter de José e ensinar-lhe virtudes que seriam úteis depois. Então as providências, as estranhas providências de Deus, é importante que saibamos isso, não anulam as suas promessas. Eis aqui o grande problema que nós enfrentamos. Qual é a proposta de Satanás enquanto passamos por dias maus? É nos dizer que Deus se esqueceu de nós.
que as suas promessas não têm mais validade. Não, irmãos, as estranhas providências de Deus não anulam nenhuma das suas promessas. Ele continua tão fiel como sempre foi em meio aos tempos em nossa vida, onde nós não vemos a luz, onde nós não vemos o propósito daquilo. Se você conhece Isaías 55, 8 e 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você já percebeu como nós temos a tendência de fazer a seguinte oração: Senhor, a minha vida está assim, assim e assim. E basta o Senhor fazer isso, isso e isso, e tudo vai estar bem. O que eu fiz com uma oração assim? Eu descrevi para Deus o meu problema e disse para Ele qual é a solução. Isso concorda com esse verso? Os pensamentos de Deus e os propósitos dele são muito mais altos que os nossos pensamentos. Então, a terceira questão é: tenha cuidado com a incredulidade enquanto você passa pelas estranhas providências de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esta é uma promessa dada a Israel, mas que demonstra muito bem quem é Deus e a forma que Ele age conosco em meio às estranhas providências. Então, qual é a maior questão que nós precisamos cuidar enquanto Deus está lidando conosco de maneiras que a gente não quer que Ele lide conosco? Ou seja, há aquelas maneiras de Deus lidar conosco que, se nós tivéssemos a prerrogativa de escolher, nem na lista de maneiras de lidar conosco nós colocaríamos. Tem formas que Deus lida com a nossa vida que, se nós pudéssemos dizer para Ele desse jeito não, a gente diria, ou talvez em oração até diga. Tem formas que Ele lida conosco a fim de transformar quem somos, que nós simplesmente rejeitamos, porque na nossa visão são absolutamente absurdas. É exatamente isso que nós pensamos. E isso é o quê? Demonstração de incredulidade. A nação de Israel não entrou, os maiores de 20 anos, na terra prometida por uma só razão: incredulidade. Depois Jesus diz que a razão pela qual os judeus não aceitaram a mensagem dele quando ele veio era a incredulidade. Depois a carta aos Hebreus vai dizer que nós podemos nos afastar de Deus por qual razão? Por incredulidade. Ou seja, Ele nos chama a crer nele quando todas as circunstâncias dizem que realmente Ele não sabe o que está fazendo. Ou seja, eu creio que Ele sabe muito bem o que está fazendo. E que Ele sabe realmente aonde deseja nos levar. Eu vou dar um spoiler da continuação do estudo. Para que serviu o cárcere na prática? Na prática, o cárcere de José teve qual resultado? Preparar o coração dele. Mas agora eu quero saber na prática. O que aconteceu na prática? Oi? Sofrimento. Mas vocês não entenderam ainda o que Deus fez. Aonde terminou o cárcere? Diante de Faraó. E eu quero que você proponha uma outra maneira de Deus ter colocado José diante de Faraó. Exato, isso aconteceu. Ele foi colocado diante de Faraó no final do cárcere. Mas o que eu quero que eu pense agora é que vocês me proponham uma outra maneira de Deus ter levado José diante de Faraó sem ser o cárcere. Vamos voltar lá atrás. Me propõe uma outra maneira que não ser vendido pelos seus irmãos de José chegar no Egito. Ele tinha que ir para o Egito, porque é lá que está a questão do alimento, da salvação do seu povo não morrer de fome.
sem ser vendido pelos seus irmãos. Qual outra proposta você tem para José ser levado para o Egito? E se apaixonar por uma egípcia não aconteceria. Não é uma novela. Ele iria. Com 17 anos ele iria. Deus me chamou para ir para o Egito, pai. Estou pegando minha mochilinha e vou. Aconteceria? Alguém convidar ele para José, tem uma startup lá no Egito, lá tem um negócio lá para abrir. Olha, vamos para lá, meu querido. Você vai rachar de ganhar dinheiro. Qual era o único jeito de levar José para onde Deus queria que ele estivesse? Escravo. Qual era o único jeito de colocar José diante de Faraó? Se nem os egípcios iam diante de Faraó. Agora você imagina um escravo hebreu. O Faraó para eles era uma figura divina. Então não é qualquer olho que podia olhar para ele, tocá-lo ou estar na presença dele. Se nem os egípcios podiam chegar na presença de Faraó, ele vivia literalmente uma vida de isolamento. Sabe para quê, né? Para que eles descobrissem que ele não era Deus. Tinha que esconder o segredo, né? Vamos falar bem sinceramente. Deus levou José para diante do homem mais importante no mundo naqueles dias. Você propõe outra forma a não ser aquilo que aconteceu no cárcere? A estranha providência do cárcere tinha uma razão clara, uma lógica clara, um caminho claro. Não é possível entender no início, mas depois que a história se cumpre, você entende que aquele era o caminho. Os dois servos de Faraó levados para a mesma prisão, José interpretando os sonhos deles, um deles sendo restaurado, o outro sendo morto. 2 anos depois, o Faraó tem um sonho, alguém precisa interpretá-lo. O cidadão que estava lá no cárcere agora lembra de José, e agora José está diante de Faraó. Deus fez tudo isso para chegar nesse ponto. Mesmo que até ali José fosse incapaz de entender porque todo aquele processo, aqui chega, gente, uma questão que a gente precisa aprender: jamais duvide do processo de Deus. Jamais se queixe do processo de Deus. O processo de Deus te levará exatamente aonde quer que você esteja. Deus quer que você chegue a determinado ponto. Deus te quer de tal maneira, te quer em tal lugar. O processo dele te levará ali. Então não duvide dele em meio ao processo. Deus fez promessas a José. Ele seria realmente o líder da sua família, aquele que restauraria a espiritualidade da sua família. Ele foi muito mais do que isso. Só que para chegar no cumprimento da promessa, tem um processo que leva anos. E a maioria de nós não tem paciência para passar por esse processo. A maioria de nós escolhe um outro caminho qualquer, um atalho qualquer, para não passar pelo processo de Deus. A verdade é: aceite, pela fé e pela sua razão de entender quem é Deus, que o processo dele sempre é o melhor, por mais dolorido que seja. Não abandone o processo dele. Ele vai cumprir a sua boa vontade. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ele não está falando do processo. O processo será doloroso, possivelmente, mas nos conduzirá a algo que humanamente nós nunca chegaríamos. Observe, por exemplo, como isso envolve as questões da nossa maturidade espiritual e até emocional. Alguns de nós já passamos por dores das mais terríveis. A gente lembra de Jó normalmente nisso, né? Jó passou por circunstâncias que são as mais difíceis de um ser humano enfrentar. E no capítulo 42 ele diz o resultado disso: antes eu te conhecia, quem lembra? Só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós naturalmente temos aquela carga, não é, de problemas que vão da ansiedade à amargura, ao rancor, a tudo aquilo que
o pecado consegue fazer na nossa alma. Viver debaixo disso é difícil. Mas é interessante que quando Deus completa o seu processo, e Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. É um verso precioso das Escrituras. É que quando ele está completando o seu processo, que nós vamos observando que essas coisas vão sendo vencidas. Vencidas pela maturidade, vencidas pela experiência com Deus, vencidas pelo andar com Deus, pelo conhecer de Deus. Não há nenhum outro remédio eficaz à nossa alma do que o conhecimento de Deus. Ou seja, não há transtorno da alma que não possa ser vencido pelo conhecimento de quem é Deus. E o processo nos leva a isso, a conhecer verdadeiramente o nosso Deus, enquanto Ele está trabalhando com a nossa vida. Então, em quarto lugar, tenha cuidado com a amargura, enquanto passa pelas estranhas providências. Você precisa ter cuidado com a incredulidade, mas você precisa também ter cuidado com a amargura. E nós damos lugar à amargura enquanto passamos pelas estranhas providências de Deus, darmos lugar à amargura, enquanto passamos pelas estranhas providências de Deus, não faz com que elas desapareçam, apenas as tornam mais difíceis de suportar. A circunstância não vai mudar porque você ficou brabinho, certo? Você deu os 3 pulinhos, se jogou no chão, bateu os pés, bateu as mãos e deu birra. Não vai mudar. Levanta e continua. Deus não vai mudar a atitude dele porque você não gostou do que ele fez. Certo? Deus não vai mudar os seus caminhos porque você achou que ele é injusto. Pense no que José ganharia com uma atitude de amargura naqueles 2 anos de cárcere. Qual é o lucro? Qual é o lucro da amargura? Qual é o lucro do rancor? Qual é o lucro de alimentar ódio pelos seus irmãos? Qual é o lucro de alimentar ódio pela mulher de Faraó, de Potifar? A amargura dele despertaria a memória do copeiro de Faraó? Nós perdemos tempo, sono e saúde enquanto nos amarguramos com coisas que não vão mudar. Não vai ter resultado nenhum. O único resultado é realmente o transtorno da nossa própria alma. Porque a amargura, além de não remover as estranhas providências, ainda vai nos incapacitar a receber as consolações do Espírito Santo. Tornar-se amargurado, rancoroso, irado, da birra, o nome que você quiser chamar, não vai resolver o problema, não vai mudar o modo de Deus agir e ainda vai te impedir que você receba aquilo que é mais precioso. A paz que o Espírito Santo concede. Irmãos, nós temos que entender que essa paz, ela não é dada a um homem incrédulo. Ela é dada apenas aos filhos de Deus. A paz que excede todo o entendimento. É dada apenas aos crentes. Jamais a um incrédulo. E somente o crente pode provar de paz, mesmo diante das mais estranhas provações. Então, nós temos que concluir, citando algumas coisas. Como devemos reagir às estranhas providências de Deus na nossa vida? Primeiro e antes de tudo, alimente seu coração com a palavra de Deus. Crente nenhum passa pelas provações, colhendo os resultados, se a palavra de Deus não está no coração dele. Você precisa conhecer Deus. E você só conhece Deus por meio da sua palavra. Se a Bíblia não é a sua companheira em meio às provações, você não terá outro companheiro. É a palavra de Deus. E talvez você me diga, e eu já passei também por essas circunstâncias, mas eu leio e não entendo nada. Leio e não tem efeito nenhum. A resposta é clara, porque você não leu com interesse e com o tempo suficiente. Não fez isso. Ou seja, em meio às circunstâncias difíceis, mergulhe os seus olhos, a sua mente e o seu coração na palavra de Deus. Segundo, tenha uma sólida vida de oração e mantenha sua confiança em Deus.
Quantos de nós sofrem por anos, pedindo que Deus faça algo que Deus não vai fazer? Você já percebeu isso? Tem crente que fica embirrado com Deus anos e anos e anos, porque Deus não está fazendo o que Ele queria. E eles consideram que a birra deles, um dia, vai levar Deus a concordar que aquilo que eles querem é o melhor. Você está enganado sobre Deus. Deus não é o pai que se dobra pela birra do filho. Não. Deus é o pai que mantém firme o seu propósito. A gente não tem uma frase que diz assim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. A gente usa essa frase como se fosse uma conclusão. Ela não é conclusão. Ela é realmente uma premissa de uma outra verdade. Por quê? Qual a razão pela qual Deus é bom? Porque Ele é santo. E sendo santo, Ele não dá lugar ao pecado. E Ele só pode ser bom porque Ele é santo. Então, ser bom é resultado dele ser santo. A questão toda está na sua santidade, aonde Ele não vai realmente deixar de fazer algo simplesmente porque nós queremos que Ele deixe de fazer isso. E por último, tenha como propósito central na sua vida a glória de quem? De Deus. Não a própria sua ou o seu conforto. E qual é então a conclusão que nós chegamos aqui no final desse capítulo 41, verso 9. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje. Disse mais Faraó a José, agora Faraó falando com ele: vês que aqui te ponho posto sobre toda a terra do Egito. Como é que o capítulo 40 terminou? José onde? No cárcere. Mais 2 anos. Como é que o capítulo 41 termina? Vice-rei do Egito. Abaixo de Faraó, ele é a autoridade. Tudo isso mudou em apenas um capítulo. Mas foram 2 anos de aprendizado para ele. Nisso tudo, a gente entende aquilo que Romanos 12:2 diz. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em algum momento naquele cárcere, José chegou à conclusão: Senhor, Tu has de usar isso para o meu bem. Eu vou usar um exemplo disso. Quando Israel foi levado para a Babilônia, eles foram tirados de Jerusalém, eles viram Jerusalém ser destruída, os muros serem destruídos, o templo ser destruído, tudo do templo levado para a Babilônia, o nome de Israel ser jogado no chão, mataram a maior parte da população, levaram Daniel, seus companheiros, aqueles que valiam a pena levar para o cativeiro, levaram todos para a Babilônia. E quando os judeus chegaram lá, um dos salmos vai dizer que quando nós estávamos junto aos rios da Babilônia, nós penduramos os nossos instrumentos de música nas árvores, e eles pediam: olha, canta uma música lá da sua terra. E eles diziam assim: como é que a gente pode cantar se o nosso coração está entristecido? Eles literalmente chegaram na Babilônia derrotados, entristecidos, dizendo: nós estamos num lugar onde a gente não quer estar, mas foi Deus que os levou ali. Então Deus leva, está registrado no livro de Jeremias, a Deus escreveu uma carta para eles através de Jeremias. Sabe o que estava escrito naquela carta? Em suma, ele diz assim: orai pela prosperidade da Babilônia. Eles estavam odiando a Babilônia. Eles queriam que os babilônios morressem. E Deus está dizendo: orem pela paz, orem pela prosperidade da Babilônia. Por quê? Porque a paz deles é a sua paz. E a prosperidade deles, a sua. Entendeu o que Deus falou para eles? Não adianta bater o pé. Vocês vão ficar 70 anos aí. Então, se fosse vocês, eu orava pelo bem deles. Porque quanto melhor as coisas forem para eles, melhor vai ser para você. Deus não mudou a realidade. Deus ensinou o seu povo e Deus curou
a idolatria do coração de Israel naqueles 70 anos. Então, Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade, aonde Ele não quer que nós nos conformemos com esse mundo, mas que nós reconheçamos que em tudo aquilo Ele tem um propósito. Em algum momento naquele cárcere, José caiu em si e disse, eu creio que isso foi bem rápido, e disse, Senhor, eu creio que o Senhor tem um plano aqui. Esse lugar não tem luz, é um lugar que cheira mal, as pessoas aqui são violentas, esse aqui é o pior lugar do mundo. Mas eu creio que o Senhor tem alguma coisa para mim aqui. Então eu aceito de bom grado o lugar que o Senhor me colocou. Porque eu entendo que é aqui que o Senhor vai trabalhar no meu coração. O final desse capítulo 41 nos leva a essa conclusão. Não se debata contra a vontade de Deus. O lugar onde Ele colocou você é o lugar onde Ele vai trabalhar na sua vida. Mesmo que seja um cárcere. Tem alguma pergunta que fica daqui? Como? Isto. Nós temos diversos exemplos nas Escrituras de toda esta verdade. Alguma questão que não ficou bem explicada que possa ajudar? Então vamos ter os 5 minutos de intervalo, depois nós começamos o culto então.